Fala galera, Transpeter aqui, Bruce na área, e a gente vai reagir hoje aos lugares mais perigosos do oceano. E assim, não é questão só ser profundezas do oceano, que são perigosos logicamente, mas são costas, são situações, são trajetos onde navios passam ali, navios de carga que são assaltados. Aliás, Bruce, tem uns vídeos que a gente podia reagir um dia, são vídeos de piratas, principalmente aqueles caras ali que tem naquela região da Somália e tal, que tentam invadir barcos, cara. Porra, meu irmão, mas os caras metralhando os barcos de piratas. Sabe aqueles vídeos satisfatórios, Bruce, que você vê? Sim. Bandidos se dando mal? É isso, cara. Aliás, você viu aquele filme do Tom Hanks? Porra, esqueci agora, cara. Que ele é um capitão de um navio, que o navio é abordado por piratas lá e o cara tem que se virar uns 30 ali pra conseguir se salvar. Cara, esse filme é bom. É bom pra caramba. E ele mostra muito o que é essa situação dos piratas. Eu não sei se a gente vai ver isso aqui. Por acaso tô falando pirata, mas eu não sei. Agora é engraçado, né, cara? A gente falar em pirata depois de tantos anos, que pirata remete a gente a um passado muito distante, né? Só que até hoje existe, né? A pirataria continua, só que de uma forma mais evoluída. Cara, a gente vê muito pirata na cultura pop, né? Nos Piratas do Caribe, em quadrinho e tal. Mas você que tava lá, como que eles de fato eram? Eles tinham medo de uma Kraken gigante. Impressionante, cara. Todos saía, meu irmão, da água e todo mundo vazava. Mas, cara, vou falar pra você uma parada. O pirata, ele é visto pela cultura pop como algo bacana, né? Algo aventuresco. Todas as obras colocam o pirata como algo bom, mas não era, cara. Pirataria era algo sanguinário, eles eram bandidos, né? Eu, inclusive, trouxe a história do Barba Negra lá no Casos Reais, no canal Casos Reais. Cara, e essa história é muito boa. Eu fui contando e fui me surpreendendo enquanto eu ia contando, porque ele chegou a trabalhar pro governo algumas vezes. O governo contratava ele justamente pra não ter ele muito distante. Depois, no final, né, o próprio governo deu um fim nele, mas o cara era cruel pra caramba. Vamos ver, Bruce. Ele não tinha o poder de duas Akuma no Mi. Ele não tinha o poder de duas Akuma no Mi, exatamente. Aliás, pô, tu tá acompanhando One Piece, eu sei que você tá lá na frente. Quem que é o cara mais poderoso? É ele, né? E Musamá no momento, né? Eu não conheço, não tô acompanhando, não sei nem quem é esse aí. É o cara que, sei lá, faz aparecer uma bomba no meio do oceano que some com uma nação inteira. Ele é bem bizarro. Porra, cara. Provavelmente o vilão final. Caramba, provavelmente o vilão final. Como é que o Luffy vai enfrentar um cara desse? Ou o Chapéu de Palha? Depois no off a gente conversa, vamos ver. Me empolguei. Os lugares mais perigosos do Oceano Mundial não estão em mapas turísticos nem em roteiros seguros. Eles se escondem em fendas profundas, costas traiçoeiras e mares que carregam séculos de lendas e tragédias. São regiões onde a beleza hipnotiza, mas um único passo em falso pode significar o fim. Aqui, correntes invisíveis puxam para o abismo, tempestades se formam em minutos e criaturas predadoras reinam nas sombras. Prepare-se para descobrir como o oceano esconde armadilhas mortais por trás de sua superfície serena e por que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muito mais mistério do que resposta nas profundezas do mar. Número 1. O mergulho inicial nos abismos. Olha, antes de começar, só pra falar, só nesse início aqui, já me gela a espinha, várias coisas que eu vejo aqui, porque o mar realmente, ele causa medo. Não sei se acontece isso com você, Bruce. Bruce, sabe nadar bem, cara, ou você mais boia do que nada? Eu mais boio do que nado tranquilamente, cara. Inclusive, tive uma época que eu sonhava muito, tinha muito pesadelo com o mar invadindo, assim, a Barra da Tijuca, onde eu morava no Rio de Janeiro. Mas você vê algumas imagens aqui que eu vi de redemoinho gigante, cara, ondas assustadoras, tsunami. Você vê que os filmes usam muito isso, né? Você tem uma catástrofe, um meteoro caindo na Terra, aí vem uma onda gigante cobrindo, sabe, passando por cima de Nova York. O mar sempre exerceu sobre o ser humano uma mistura de fascínio e medo. Entre as infinitas paisagens que ele oferece, existem lugares que parecem convidar e repelir ao mesmo tempo, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. É nesse ponto que começa a nossa viagem, explorando alguns dos locais mais traiçoeiros do Oceano Mundial, onde a beleza é tão intensa quanto o risco que ela esconde. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe uma fenda circular de azul profundo conhecida como The Blue Hole. À primeira vista, este ponto parece apenas um paraíso para mergulhadores, com águas transparentes e recifes de corais vibrantes. Eu não piso aqui não boto meu pé aqui não. Mas, abaixo da superfície, a realidade muda drasticamente. Com cerca de 120 metros de profundidade, ele abriga Olha a pose do cara, meu. Cristiano Ronaldo, cara. O aquático que liga a caverna ao mar aberto. O problema é que a saída está a mais de 50 metros de profundidade, o que exige um mergulho técnico e perigoso. Muitos acreditam que é apenas um desafio físico, mas o real perigo está na narcose causada pela alta pressão, que desorienta e leva mergulhadores experientes a cometer erros fatais. Um caso marcante é o de Yuri Lipski, que em 2000 registrou com sua própria câmera os últimos momentos antes de perder a vida neste local. Por isso, The Blue Hole é chamado de cemitério dos mergulhadores. Do outro lado do mundo, nas... Se os caras sabem disso, por que mergulham naquele buraco, cara? Exatamente, cara. Por quê? Eu sei que é o cemitério dos mergulhadores. Eu sou mergulhador. E eu sei, que é o cemitério dos mergulhadores. Todo mundo que mergulha morre.
eu vou mergulhar. Cara, eu não sei, será que é tipo um instinto pra eles? Tipo eu quando eu vejo um hambúrguer assim, eu sei que se eu comer eu vou engordar, mas eu como. Será que eles têm um negócio desse, assim? Pode ser, cara. Repousa o Great Blue Hole de Belize. Esta gigantesca cratera submersa é quase perfeita em seu formato Olha lá, parece o umbigo de uma senhora que eu conheço. circular e mede mais de 300 metros de diâmetro. Sua fama cresceu quando Jacques Cousteau, um dos mais lendários exploradores dos oceanos. Sabe quem foi Jacques Cousteau? Essa não é da tua época. Essa provavelmente 99% da galera não conhece. Acho que era um biólogo marinho e ele pesquisava muito fauna, flora, biologia marinha. Cara, ele trazia muitos documentários nos anos 70, 80. A declarou um dos melhores lugares para mergulho do planeta. No entanto, em 2019, uma expedição moderna revelou algo perturbador. A profundidades extremas, os mergulhadores encontraram uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio que bloqueia completamente a passagem de luz e cria uma zona sem oxigênio. Ali, o silêncio é absoluto e os corpos de mergulhadores desaparecidos permanecem preservados como se o próprio oceano tivesse decidido guardá-los para sempre. É porque não vai oxidar nada, né, cara? Não tem oxigênio, não tem nada, vai continuar ali, preservado. Pode até decompor, mas vai demorar, muito tempo. Essa atmosfera sombria contrasta com a superfície ensolarada, lembrando que as águas mais belas podem esconder ambientes inóspitos e mortais. Mas uma pausa rápida. Não sei vocês, mas eu tenho muito desejo de fazer isso aqui. Eu já mergulhei com garrafa aqui atrás, né, com tanque de oxigênio, e é assim espetacular. Não fui nessas vistas aqui, não fui lá profundo mesmo, porque eu não consigo ir, porque eu tenho sensibilidade a essa pressão daqui, mas eu tenho muita vontade. Já mergulhou, cara, com a aqualung aqui atrás? Cara, parece piada, mas eu tenho curso de mergulhador, porque eu não lembro até que profundidade eu posso ir, porque eu tirei com 20 anos, faz mais de 11 anos e eu não lembro mais. Faz mais de 11 anos? Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 31, eu tirei quando eu tinha 20. Cara, eu jurava que tu tinha a idade do Breno, não sei porquê. Não. De ambientes fechados e misteriosos, seguimos para uma praia que parece inofensiva à primeira vista. Localizada na Flórida, New Smyrna Beach ostenta um título que poucos desejariam ter. É conhecida como a capital mundial das mordidas de tubarão. A razão está na sua localização e no comportamento natural dos predadores. As águas rasas e ricas em cardumes atraem não apenas surfistas e banhistas, mas também tubarões que confundem o movimento das pranchas com o de presas em fuga. E tomar uma mordida numa perna, assim, cara. Muita gente acha, só tomar uma mordida, né? Acabou de acontecer agora, acho que foi no sul, não lembro agora. Mas o garotinho tomou uma mordida na perna, morreu. Foi as duas pernas que o tubarão mordeu. E morreu por conta da perda de sangue. A maioria dos ataques não é fatal, mas o número de incidentes anuais é tão alto que mergulhar ou surfar aqui é sempre um jogo de sorte e atenção. A maioria das mordidas não é fatal. Depende da pessoa que vai ser mordida, né? E depende da mordida também. Os habitantes locais já se acostumaram a conviver com esse perigo e sabem que basta um pequeno erro ou distração para transformar um dia comum de praia em uma experiência que ninguém gostaria de viver. Eu já vi um tubarão. Eu tava mergulhando ali do lado da... Sei quem conhece o Rio de Janeiro, entre a Barra e São Conrado, tem aquele clube ali, Costa Brava, né? Eu tava mergulhando ali embaixo, ali no mar, tava mergulhando, desci, olhei pra cima, quando tava mergulhando sem nada, sem snorkel, sem nada. Tava mergulhando. Quando eu olhei pra cima, vi um tubarão martelo passando em cima de mim. Tá doido, cara. Eu vejo no aquário, eu já acho o bicho brabo. Irmão, imagina, só que não era grande. Mesmo assim, me assustou, cara. Me assustou pra caramba. Eu vi o formato dele tudo. Pô, só me acalmei um pouquinho, porque eu vi ele indo embora e tava bem rente às pedras, né? Aí subi na pedra rapidinho e saí da água. Esses 3 lugares mostram desde o início como o oceano pode se apresentar sob muitas faces. Ele pode ser uma porta para um espetáculo de cores e vida, mas também um corredor para a escuridão e o silêncio. The Blue Hole, Great Blue Hole e New Smyrna Beach compartilham uma mesma essência. São locais onde o limite entre beleza e perigo é tão tênue que um simples passo em falso pode significar a diferença entre voltar à superfície ou se tornar parte das histórias que assombram os marinheiros e mergulhadores de todo o mundo. Começar esta jornada por esses pontos é mergulhar não apenas em águas profundas, mas também na própria dualidade do oceano. Um mundo que convida e ameaça, que encanta e aterroriza, e que jamais deve ser subestimado. Pois, nas profundezas, o mar não perdoa. Ele apenas observa em silêncio, aguardando o próximo visitante que ousar cruzar a sua fronteira invisível. Número 2. Entre marés traiçoeiras e predadores silenciosos. O oceano tem uma habilidade especial de disfarçar o perigo sob um manto de beleza e tranquilidade. Em algumas partes do planeta, as águas parecem convidativas, mas escondem armadilhas naturais e predadores prontos para agir. É nesse equilíbrio frágil entre calma aparente e ameaça constante que encontramos lugares onde a vida e a morte podem se decidir em poucos segundos. No litoral da ilha de Kauai, no Havaí, existe um ponto chamado Queen's Bath, traduzido como o banho da rainha. À primeira vista, trata-se de uma Eu tive lá, né? pequena piscina natural formada por rochas vulcânicas, alimentada... Nesse lugar específico? Eu não lembro se eu tive aqui nesse lugar específico. Eu tive no Havaí, mas em Queen's Bath eu não lembro. Por acaso, você lembra, Andresa? Se a gente no Havaí teve um lugar chamado Queen's Bath? Não me lembro.
Também não. Ondas suaves. Turistas se aproximam fascinados pela cor cristalina e pelo contraste entre o azul do oceano e o negro das pedras. Mas o que parece um local perfeito para um mergulho rápido se transforma, em questão de instantes, em uma armadilha mortal. As marés aqui são imprevisíveis e podem subir de forma repentina, criando correntes fortes que arrastam qualquer pessoa para mar aberto. Estima-se que pelo menos 30 pessoas já perderam a vida nesse local. As histórias de quem sobreviveu contam de ondas que surgiram do nada, atingindo com força e deixando apenas o som do mar como testemunha. Pô, cara, de verdade, eu já fiz muito isso que vocês estão vendo aqui agora. Mas muito, quando eu tinha lá meus 16, 18 anos, cara, eu ficava mergulhando ali mesmo, ali na Jotinha, no Costa Brava. Exatamente lugar, exatamente como esse aqui. Quem vai na Jotinha sabe o que eu tô falando. Então a gente ia lá, a maré subia, descia, fazia muito isso no Arpoador também. Tem outro lugar assim lá no Arpoador, em Ipanema. Atravessando o Pacífico, chegamos à costa de Queensland, na Austrália. Uma Caramba, região muito louco, que abriga cara. algumas das águas mais traiçoeiras do mundo. Aqui, o perigo não vem apenas de marés ou correntes, mas de predadores que compartilham o território com banhistas e pescadores. Se a gente tá acostumado aí, Bruce. Tá na nossa área direto isso aí. Igual ao seu quintal. Entre eles está o crocodilo de água salgada, um dos maiores répteis do planeta, capaz de atacar em silêncio e com força devastadora. Somam-se a ele criaturas bem menores, mas igualmente letais, como o polvo de anéis azuis, cuja picada libera um veneno tão poderoso que pode paralisar uma pessoa em minutos. A Austrália é sacanagem, né, cara? A impressão que eu tenho é que saiu do avião, entrou na Austrália e já tá envenenado. É igual o Brasil. Saiu do avião já tá picado por dengue, sei lá, cara, qualquer coisa, chikungunya, essas coisas. Isso é que estas águas, com suas praias douradas e clima tropical, também atraem turistas o ano inteiro. A convivência com o perigo é parte do cotidiano, e os moradores já aprenderam a respeitar cada metro de areia e cada onda que se aproxima. Seguindo para o hemisfério norte, encontramos o chamado Triângulo Vermelho, ao largo da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa área recebe este nome devido Deixa eu ver se eu consigo me entender onde que eu tô ali. Bodega Bay. Porra, eu não sei onde que é isso. Que não tá os nomes das cidades, tá vendo? Ó? Point Sur, Califórnia. Eu não sei onde tá Los Angeles aqui nessa região. Eu sei que eu tô na parte baixa. Eu estaria mais ou menos pra cá, talvez, né? Não sei, porque México é logo aqui embaixo. San Diego deve ser por aqui. Acho que deve ser. Eu sei que, ó, se Bodega Bay é na parte de cima da Califórnia, eu tô em Point Sur, que é San Clemente. Você conhece Sonoma County? Não. Fica nesse lugar, essa Bodega Bay. imaginário criado por 3 pontos de referência costeiros e pela grande concentração de ataque. Porra, isso aqui é típico da minha região, essa praia daqui. Quem for lá um dia vai ver muito isso aqui. É o tempo todo isso aqui, cara. Isso aqui tem Orange County, onde eu moro. De tubarões brancos. Eles patrulham estas águas em busca de focas e leões marinhos, suas presas naturais. Mas não é raro E uma... que turistas e mergulhadores sejam confundidos no processo. O tubarão branco é um caçador paciente e poderoso, capaz de nadar longas distâncias e atacar com uma força impressionante. O Triângulo Vermelho se tornou um lugar lendário entre mergulhadores e amantes do mar. Não apenas pelo risco, mas também pela oportunidade rara de observar um predador tão icônico em seu habitat natural. No entanto, é preciso lembrar que aqui o visitante entra no território do caçador. E é interessante que eu lembrei agora. Você conhece o Miller, amigo do Breno? Conheço sim. Ele tava lá na Califórnia, tava lá com o Breno e tal, foi visitar a gente. Aí foi entrar no mar. Ele entrou no mar, pisou foi entrando. A areia lá é muito mais grossa, né, do que no Brasil. Porque no Brasil é mais fino, porque tem mais tempo de praia, né? Ou seja, teve mais erosão. É mais pedra. Aí foi entrando pra dentro da água e as pedras são maiores ainda, né? Só que acontece, ele pisou numa raia. A raia picou ele. E vou falar, ele disse que foi a maior dor que ele sentiu na vida dele. Foi uma dor incalculável. A gente teve que levar ele pro pronto-socorro. Foi surreal, cara. Depois disso, por exemplo, eu que entrava também, vou falar que eu entrava sempre naquele mar lá, mas já entrei algumas vezes, eu não quero mais entrar descalço. Se eu entrar lá, vai ser com bota. Porque não dá, meu irmão, não vou arriscar pisar numa raia. Não o contrário. Queen's Bath, Queensland e Triângulo Vermelho representam a face silenciosa do perigo no Bora oceano. no martelo. Nenhum deles parece, à primeira vista, tão ameaçador quanto realmente é. São lugares que exigem não apenas coragem, mas também respeito absoluto pelas forças que dominam essas águas. Em cada um deles, histórias de sobrevivência se misturam. Pô, cara, tu tá no mar e vê um crocodilo, cara. Ah, sai fora. Brincadeira. Tu pode ver, de repente, crocodilo sendo na porrada com um tubarão, cara. Isso é legal. Cada onda que quebra na costa pode carregar uma lembrança dolorosa para aqueles que testemunharam o mar, mostrar sua verdadeira natureza. Esses cenários nos lembram de que o oceano não é um espaço que se pode controlar. Ele dita as regras e, em alguns lugares, essas regras mudam sem aviso. Viajar por essas águas é como andar por um campo invisível de armadilhas, onde o menor descuido pode transformar um momento de lazer em um capítulo sombrio. E ainda assim, a beleza que os envolve é tão grande que continua atraindo aventureiros de todas as partes do mundo, dispostos a encarar o risco apenas para viver a experiência de estar diante de um poder tão imenso e selvagem. O mar é aquela coisa, cara, é o ser humano querendo testar os próprios limites. O mar parece que é convidativo pra isso, né? Porque a gente sabe do perigo do mar, mas a gente vai de qualquer jeito, né? Tem muita gente que não respeita o mar. Passagens e cabos onde o mar vira cemitério.
Existem lugares no oceano em que a força das correntes e a fúria das tempestades não são apenas parte do cenário, mas protagonistas de histórias marcadas por medo, resistências e tragédia. São passagens e cabos que se tornaram lendas por ceifarem navios, embarcações de pesca e até modernos cargueiros. Navegar por esses pontos é enfrentar o poder bruto do mar em seu estado mais implacável. Entre a ponta sul da América do Sul e a vastidão gelada da Antártida, estende-se o Drake Passage. Essa faixa de água é um corredor natural que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, mas também é considerada uma das rotas marítimas mais perigosas do planeta. Aqui não há barreiras geográficas para segurar a força dos ventos, que sopram livremente por milhares de quilômetros, acumulando energia até se chocarem com as correntes oceânicas. As ondas podem atingir alturas impressionantes, e em questão de minutos, um céu aparentemente limpo se transforma em um campo de batalha entre nuvens escuras e águas revoltas. Durante séculos, antes da abertura do Canal do Panamá, marinheiros que queriam cruzar de um oceano ao outro precisavam enfrentar essa travessia, muitas vezes cientes de que não voltariam. Histórias de mastros partidos, cascos despedaçados e tripulações desaparecidas fazem parte da memória desse trecho, que até hoje exige habilidade e sorte de quem se aventura por ele. Mesmo navios modernos podem sofrer danos graves, provando que a tecnologia ainda não é páreo para a força indomável desse lugar. Se no Drake Passage o desafio é atravessar o corredor, no extremo sul da África está um ponto em que o próprio encontro das águas cria um cenário hostil. O Cabo da Boa Esperança é um nome que engana. Uma paisagem bonita mesmo, né? Ah, pra caramba, né? Imagina no passado, os caras enfrentavam essas tormentas, essas tempestades gigantes, e encontravam uma terra dessa aqui. Ou imagina a quantidade de náufrago que existiu ao longo do tempo, acabou caindo numa ilha dessa aqui, no arquipélago, não sei. O cara consegue viver aqui tranquilamente. Para de ser modesto, você não precisa imaginar isso. Tormentas, e não sem motivo. É aqui que a corrente quente proveniente do Oceano Índico encontra a corrente fria vinda do Atlântico Sul. Esse choque de temperaturas gera correntes instáveis, ondas cruzadas e tempestades repentinas que já colocaram fim a inúmeras jornadas marítimas. Nos séculos passados, essa região foi o túmulo de incontáveis embarcações, muitas delas engolidas sem deixar vestígios. Até hoje, mergulhadores exploram os destroços de navios que descansam no fundo, cobertos por corais e habitados por cardumes que transformaram a tragédia em novo lar. Além do perigo físico, o Cabo da Boa Esperança também carrega um dos mitos mais conhecidos da navegação. A lenda do holandês voador conta que um capitão amaldiçoado teria sido condenado a vagar eternamente. Daí eu só conheço por causa do Bob Esponja. Tem também o Piratas do Caribe. Verdade. Após desafiar as forças divinas durante uma tempestade nesta região. Dizem que avistar seu navio fantasma é sinal de má sorte, e relatos de avistamentos persistem até hoje, alimentando o mistério em torno deste lugar. Para muitos marinheiros antigos, essa história era mais do que Cara, que navio irado. Olha que bonito isso aqui, cara. Pô, eu queria muito tirar uma foto aqui dentro. Irado. Imagina tu poder entrar e conhecer um negócio desse por dentro, cara. Oi? Cara, você podia comprar um desse. Só se fosse pra colocar... Eu prefiro não falar. Era um aviso de que o mar não tolera arrogância. O Drake Passage e o Cabo da Boa Esperança representam Isso é dentro do farol, percebe? Quantidade de água que bate aqui. Tem faróis onde os caras oferecem empregos, assim, tipo o cara ganhar $1 milhão no ano pra ficar lá. E tem gente que não consegue esse emprego, cara. Porque não consegue encarar isso. Dois extremos do poder oceânico. Um é um corredor aberto, onde o vento e a água se unem para criar ondas gigantescas. O outro é um ponto de encontro entre forças opostas, capaz de transformar o mar em um quebra-cabeça de correntes traiçoeiras. Em comum, carregam um histórico de perdas, e a certeza de que, mesmo com toda a preparação, navegar por essas águas é sempre um risco calculado. Para aqueles que ousam cruzá-los, a recompensa é a mesma que motiva exploradores há séculos. A sensação de ter enfrentado o que muitos evitam, de ter visto de perto a fúria e a beleza que só o oceano pode oferecer. Mas essa conquista vem com uma condição silenciosa: a de respeitar o mar e aceitar que nessas passagens ele é o único senhor. Número 4. Os mares lendários e misteriosos. Algumas áreas do oceano carregam uma aura diferente. Não são apenas conhecidas por sua geografia ou por tempestades frequentes. Olha isso aqui. Não parece Game of Thrones isso aqui, cara? Olha. Apenas conhecidas por sua geografia ou por tempestades frequentes, mas por histórias que atravessam séculos e misturam fatos Olha aí, meu irmão, isso tem que ser IA, cara. Tá maluco? O que é isso, cara? Ah, parece o umbigo de alguém. E não tô... Não, ok, calma lá. ok. Galera, de verdade, cara. Imagina tu tá andando, nadando, né? E se depara com um negócio desse aqui. Que porra? Reais com lendas que ainda hoje intrigam exploradores e cientistas. São mares que parecem existir em um limiar entre o mundo físico e o imaginário, onde a linha que separa a realidade do mistério se dissolve na neblina e nas ondas. No coração do Atlântico Norte está o Mar de Sargassos, uma imensidão de águas calmas delimitadas não por costas ou ilhas, mas por correntes oceânicas. É o único mar do planeta sem fronteiras terrestres, cercado por um anel de correntes que mantém suas águas quase estáticas no centro. Aqui, o azul profundo é interrompido por extensos tapetes de algas flutuantes conhecidas como sargaço. Essas plantas marinhas,
com seus galhos dourados e bolhas de ar, se espalham até onde a vista alcança. Você sabe o que acontece, Bruce, se acabar a alga nos oceanos? Acaba a vida. Não existe mais vida nenhuma no planeta. Zero. Tem vida nem dentro do oceano, nem fora. E criam um cenário tão belo quanto inquietante. Para navegadores de séculos passados, atravessar o Mar de Sargassos era uma experiência desconfortável. As velas murchavam na ausência de ventos e os cascos dos navios ficavam presos em meio às massas de algas, transformando a travessia em dias intermináveis de calor, sede e incerteza. Embora hoje as embarcações modernas não enfrentem o mesmo risco, o mar ainda guarda mistérios, abrigando uma vida marinha singular e histórias de navios que simplesmente desapareceram após entrar em suas águas silenciosas. Do outro lado do mundo, no Pacífico Ocidental, está o Mar do Diabo, também chamado de Triângulo do Dragão. Localizado próximo ao Japão, ele ganhou fama de ser o equivalente oriental do Triângulo das Bermudas. Ao longo do tempo, relatos de navios e aviões desaparecidos se acumularam, junto com histórias de pescadores que nunca mais retornaram. A região é marcada por intensa atividade sísmica e vulcões subaquáticos, o que pode explicar parte dos desaparecimentos. Além disso, tufões repentinos e ondas gigantes fazem dessa área um desafio constante para a navegação. Alguns cientistas sugerem que a presença de hidratos de metano no fundo do mar, capazes de liberar bolhas gigantes de gás, poderia desestabilizar embarcações, levando-as ao fundo sem deixar rastros. Apesar das explicações racionais, o nome Mar do Diabo persiste, alimentado por séculos de superstição e pela sensação de que há algo invisível governando essas águas. É o que eu falo, né, cara? Esses séculos de tradição se transformam numa lenda que foi passando por gerações e num telefone sem fio gigante, cara. Então a gente não quer deixar essa história morrer e acaba virando realidade. O que une o Mar de Sargassos e o Mar do Diabo não é apenas o perigo que representam, mas a maneira como se tornaram símbolos de territórios que escapam ao controle humano. São mares onde o avanço da ciência ainda não foi suficiente para apagar completamente as histórias que os cercam. Neles, a ausência de explicações definitivas mantém viva a imaginação popular, criando um terreno fértil para narrativas que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Cara, se existe todo esse mito em volta de Triângulo das Bermudas, ou Mar do Diabo, que seja, por que os caras navegam por ali? Imagina a resposta, Pedro, porque eles precisam navegar, precisam passar. Mas será que ainda acontece esse tipo de desaparecimento que acontecia? Era muito comum nos anos 70, 80, desaparecimento do Triângulo das Bermudas. Falo pelo Triângulo das Bermudas, que é muito notório. Mas depois eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Que antes era muito vincular o Triângulo das Bermudas com algo sobrenatural, algo alienígena. Era muito assim. Eu não sei se, sinceramente, eu desconheço se tem alguma explicação científica, física pro que estava acontecendo ali, entende? Se realmente, como aqui, estavam falando que tinha fundos com, sei lá, placas de zinco para soltar bolhas, né? E essas bolhas vão subindo e estabilizam as embarcações que acabam fundando. Porque, por exemplo, eu lembro de uma história agora que um cara que trabalhava comigo, ele era programador e ele trabalhava também numa plataforma de petróleo. Cara, escuta isso, galera, escuta isso, Bruce. Eu não lembro direito os detalhes, tá? Mas ele tava lá na parte onde fica monitorando o fundo do mar e ele disse que... E os caras chamaram correndo todo mundo que tinha um vazamento ali embaixo. Ele falou que olhou o vazamento, cara, eu tinha um robozinho lá embaixo filmando o vazamento. Era uma microbolha saindo ali embaixo. Aí ele falou assim, porra, o cara falou assim, porra, mas por quê? Ele falou pra mim, cara, por que eu fiquei pensando, por que o pessoal tá tão alarmado com uma microbolha daquela saindo? Tinha uma bolhazinha. Cara, depois ele mostrava pra ele como é que essa bolha chegava lá em cima? Bruce, era uma senhora bolha, cara. Era bolha gigantesca, entende? Então o mar estava completamente estabilizado. Aí ele disse, cara, que quem caísse nessa superfície onde estava com essas bolhas subindo, ia acabar se afogando, porque o mar não tem densidade suficiente para fazer com que você boie ali. Se tiver alguém aqui me assistindo que entenda desse assunto, né, de plataforma de petróleo, vazamento, seria interessante. Aí ele disse que, ele também me contou outra história, ele me falou que caiu uma vez um cilindro de oxigênio, algo assim, né, um tubo de oxigênio grande. Quando chegou lá embaixo no oceano, parecia uma pasta de dente, ele falou, de tão amassada que ficou, cara, com a pressão. Olha isso, cara. Ativas, que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Para os navegadores modernos, cruzar essas regiões é menos arriscado do que no passado, mas ainda exige cautela. Correntes traiçoeiras, mudanças bruscas no clima e a imensidão solitária que cerca o horizonte lembram que, apesar de todo o progresso, o oceano continua sendo um território selvagem. É impossível atravessá-los sem sentir um certo peso histórico, como se cada onda carregasse ecos das histórias de marinheiros que desafiaram essas águas e nunca mais voltaram. O Mar de Sargassos, com sua calma enganosa e algas sem fim, e o Mar do Diabo, com suas forças ocultas e tempestades súbitas, são exemplos perfeitos de como o oceano pode ser ao mesmo tempo um caminho e uma prisão. Essa imagem, ela me dá um pouquinho de frio na espinha, cara. Porque é o que eu costumo falar. O cara tá indo pra baixo e de repente tu vê um bicho subindo, né? Com a boca aberta. Dá uma aflição. A cultura pop fez isso com a gente, né? Fez a gente começar a imaginar essas coisas. Um convite e uma ameaça. Eles nos lembram de que, mesmo em tempos de satélites e tecnologia, ainda existem pontos no mapa que inspiram respeito, medo e curiosidade. Lugares onde o passado e o presente se encontram na superfície agitada do mar, e onde cada viagem é, de
certa forma, um salto no desconhecido. Número 5. O reino sombrio dos caçadores e lendas do oceano profundo. Nas regiões mais profundas e remotas do oceano, onde a luz do sol nunca chega, Provavelmente vai falar do Titanic, talvez, né? Das Fossas Marianas. a vida segue um conjunto próprio de regras. Ali, cada criatura é resultado de milhões de anos de adaptação extrema. E nesse cenário, os caçadores de topo reinam com estratégias que combinam força, paciência e inteligência. O tubarão branco, por exemplo, é capaz de detectar a presença de uma presa a quilômetros de distância, utilizando sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. O tubarão branco, ele vem de baixo pra cima, ataca a presa levando pra baixo, né? Ele não gosta de carne humana, não gosta. Ele não devora, ele não come a carne humana. Você fala, pô, se ele não come, por que ele ataca? Ele ataca porque ele não reconhece, ele acha que é uma foca. Geralmente é assim, pega a perna, puxa pra baixo, não gosta, solta e não ataca mais. Só que o problema é o seguinte, o humano começa a soltar sangue. E sangue, cara, o tubarão sente o faro a quilômetros de distância, então chama outros tubarões. Cara, uma vez eu vi um relato, cara, quem que viu isso? No Discovery Channel, tinha um programa de... Era algo do tipo da relato das pessoas que sobreviveram a alguma coisa. E era um relato, Bruce, que esse foi impressionante. A Andresa veio comigo, até aqui do lado, ela veio comigo no Discovery. Era um navio da Segunda Guerra que afundou. Só que ele afundou e 800 pessoas ficaram boiando na água. E o mar tranquilaço, não era um mar agitado. A água quentinha. Um terror. Você lembra disso? Lembro. O que aconteceu com as pessoas? Deus me livre. De vez em quando sumia uma. Cara, o velhinho contando da Segunda Guerra, falou que volta e meia olhava, uma pessoa era sugada pra baixo. Falou que foram 400 mortes ao longo de 24 horas. As pessoas olhando, não sabiam quem que seria o próximo. Um atrás do outro, sendo puxado pra baixo, sendo devorado por tubarão. A água tava infestada de tubarões. Os tubarões fizeram a festa, cara. Aí depois de 24 horas chegaram e resgataram a metade. 400 morreram comidos por tubarão. Imagina um relato desse, cara. Imagina o terror que é você conviver com isso. Ele pode esperar o momento exato. E, cara, tubarão tem culpa? Não tem culpa. Sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. Ele pode esperar o momento exato, emergindo das profundezas em um ataque tão rápido que quase não deixa chance de reação. As orcas, conhecidas como baleias assassinas, vão além. Caçam em grupo, coordenando movimentos com uma precisão que lembra táticas militares, cercando e desorientando suas presas antes do golpe final. Nas sombras frias do mar, a lula gigante surge como um fantasma, usando tentáculos poderosos para capturar peixes e até confrontar grandes predadores. Já o tubarão-martelo aproveita sua visão panorâmica para detectar presas escondidas no fundo e ataca com um controle absoluto do território ao seu redor. No mesmo mundo onde esses caçadores imperam, existe um espetáculo que parece saído de outro planeta. É a bioluminescência, um fenômeno em que organismos produzem luz própria para caçar. Pois é, bonito, né, essa água-viva aí. Agora deixa eu encostar na tua pele. Já encostou na tua, Bruce? Uma água-viva? Nunca tomei picada de água. Caraca, não dá pra entender essa geração, cara. Cara, eu já fui várias vezes. Cara, é que eu não morava perto da praia. Você cresceu no Rio de Janeiro, eu cresci em São Paulo. Meu irmão, eu fui picado, fui queimado por água-viva. Eu lembro que... Agora eu lembrei de outra coisa de água-viva, mas não foi de água-viva, foi de anêmona. Quem já viu anêmona? Aqueles bichos que são cheios de pelo, que o peixe palhaço se esconde dentro, né? A gente tava pescando com meu pai na prainha, pra quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Praia da Barra, só que lá pro final do recreio, na prainha. Aí meu pai pegou 2 anêmonas, né? Aí o Christian pegou a anêmona, botou assim, uma num peito, outra no outro peito, assim. Aí, PT, olha aqui, ó. Meu irmão, quando ele tirou as anêmonas, ele começou a sentir, ai. Aí tirou. Cara, ficou dois peitinhos, 2 tetinhas. Empolou, cara, e eu ria muito. E ele tava gritando de dor, cara. Entender ou se comunicar. Em águas profundas, essa luz é mais que um enfeite. Para algumas espécies, funciona como armadilha, atraindo curiosos que acabam se tornando refeição. Para outras, é um manto protetor, confundindo predadores e permitindo uma fuga silenciosa. Algumas lulas e peixes usam sinais luminosos para se comunicar, criando padrões complexos que apenas membros da mesma espécie entendem. Essa dança de luzes transforma a escuridão absoluta em um teatro silencioso onde cada clarão tem um propósito e cada sombra pode esconder perigo. No entanto, nem todos os habitantes desse reino são conhecidos. Cientistas acreditam que a maior parte das espécies que vivem nas profundezas ainda não foi descoberta. Entre elas, podem existir animais gigantes que até agora só apareceram nos relatos de marinheiros ou em imagens fugazes capturadas por câmeras submarinas. Histórias de monstros marinhos fazem parte das culturas costeiras em todo o mundo. Algumas podem ter origem em encontros reais com lulas colossais ou tubarões de grande porte, mas outras permanecem sem explicação. Avistamentos de criaturas com formas estranhas, nadando lentamente na penumbra, alimentam a imaginação de quem acredita que o oceano ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa compreensão. Essas histórias se conectam a um elemento profundo da relação humana com o mar. Durante séculos, marinheiros viram o oceano não apenas como uma via de transporte, mas como um portal para outros mundos. Era comum imaginar
que além do horizonte existiam terras desconhecidas ou abismos habitados por entidades sobrenaturais. Lendas como a do Kraken, que poderia afundar navios com seus tentáculos, ou das serpentes marinhas que surgiam durante tempestades, ajudavam a explicar fenômenos assustadores para os quais não havia respostas científicas. Até hoje, essas narrativas mantêm seu poder, lembrando que o mar sempre foi um espelho do nosso próprio medo do desconhecido. O reino sombrio dos caçadores e das lendas do Oceano Profundo é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda exploramos apenas uma pequena parte desse vasto território azul. Sob cada onda e em cada fenda abissal, podem existir criaturas e histórias que ainda não conhecemos. É nesse encontro entre ciência e mito, entre o que vemos e o que imaginamos, que o oceano mantém seu lugar como o último grande mistério da Terra. É, cara, foi um vídeo legal. Eu gosto de vídeo de oceano, cara. Acho maneiro pra caramba. Curtiu, Bruce? Eu curto, cara, eu curto. Tem que mergulhar, cara. Se você tem curso de mergulho, tem que mergulhar. Bruce, manda aí, pergunta de membros. Galera, corte liberado. Bora ser membro do canal, apoiar o trabalho da gente, pra gente continuar sempre fazendo esse trabalho bacana pra vocês. E pra responder as perguntas de vocês aqui em vídeo. Manda aí, Bruce, manda uma pergunta. Guzump.08 mandou aqui. Fala, Peter. O que vocês dois estão fazendo nesse canal é surreal. Passei umas 3 semanas de férias e independente do local, eu aqui estava. Eu sempre assisti todos os vídeos lançados. Passou o tempo e eu fiquei com uma dúvida. Qual canal você gosta mais de gravar? Bruce, você grava porque você gosta ou por obrigação? Hoje, o canal que eu mais gosto de gravar, eu acho que é esse aqui. Por quê? Porque ele não dá trabalho. Eu só ligo aqui, olho e saio falando. Os outros têm todo um trabalho, um processo. Então, eles são mais trabalhosos. Então, esse aqui é mais, tipo, mais fácil, mais prazeroso, eu acho. Eu gosto de todos, né, cara? Mas esse aqui, pra mim, é mais fácil. Você, Bruce, tá trabalhando por obrigação? Tá maluco, eu gosto pra caramba. Eu encho o saco dele pra gravar o dia inteiro, galera. O dia inteiro cara, falando, fica assim. gravar. Bora gravar, Pedro. Calma aí, cara. Pera aí, deixa de ser fresco. A pessoa vai dormir cedinho, tem que tomar seu quickzinho de morango. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Sugestões aqui nos comentários pra gente reagir a outro vídeo. Tô olhando os comentários. Obrigado, galera. Valeu, tamo junto. Uhul! Valeu!